Você já imaginou ter uma equipe de analistas, designers, desenvolvedores e redatores trabalhando com você ao mesmo tempo em minutos? Olá, eu sou Kimberly Almeida da Portfólio Expert e nesse vídeo venho trazer as novidades do Perplexity, que deixou de ser apenas um buscador. Então já deixe seu like e bora para a prática! O Perplexity Labs é uma nova função lançada dentro da plataforma Perplexity, voltada para a criação automatizada de conteúdos complexos. Então, com apenas um prompt bem escrito, você consegue gerar desde uma apresentação de slides até um aplicativo funcional, com imagens, gráficos, fontes citadas e códigos para rodar. Então, essa é a nova proposta e logo aqui de cara, como vocês podem ver, tem uma galeria de projetos aqui embaixo. Eu vou deixar esse link na descrição, tá? Só lembrando vocês disso. E aqui embaixo você consegue ver vários projetos que já foram criados. Lembra um pouquinho da Manus IA, vocês viram o nosso vídeo? Então, aqui tem a galeria onde você consegue ver vários, como de finanças, educação, investigação, criativo. Se você vier aqui com o botão direito do mouse, você consegue traduzir. Então, você consegue ter uma noção do que foi criado aqui. Eu deixei algum desses projetos da galeria abertos aqui para a gente ver. O primeiro projeto da galeria que eu trouxe aqui para vocês é onde ele tá projetando uma sala de estar de 14 por 18 e ele queria sugestões de móveis quentes. Vou vir aqui e vou botar para traduzir. Então, o prompt foi bem simples, como vocês podem ver, não foi nada grande, onde estou projetando uma sala de estar de 14 por 18 e preciso de ajuda para escolher conjunto de móveis elegantes. Ele fala aqui mais ou menos, né, sobre os móveis que ele deseja, sofá, mesa de centro, que combine com piso carvalho, mas nada muito detalhado. E logo aqui de cara você consegue ver algumas abas. O laboratório, que é onde estamos, é onde o Perplexity traz toda a pesquisa que ele fez. Então, ele trouxe aqui algumas fontes, como o Pinterest, Pavimento América. Ele trouxe aqui um resumo do que foi pedido, né, sobre a sala de estar, então uma descrição. E ele separou por pacote. Olha que interessante, ele trouxe um pacote inicial ultra acessível. Então, além da descrição aqui, ele traz os estilos de móveis com preço. Se eu clicar aqui, por exemplo, no sofá, ele me direciona, se eu quiser, para o site. Ele diz o preço que é original e o preço que está atual com desconto na fonte depósito domésticos. Ele traz aqui, ó, designer, modular, assento confortável, então ele traz algumas características desse sofá. Você pode ver que ele traz outras imagens também, então eu consigo passar para o lado aqui. Ele traz o que as pessoas dizem, principais características e as fontes de revisão. Então, é bem interessante, você consegue clicar e visitar o site. Aqui ele também trouxe o pacote de conforto mediano, então ele trouxe um preço mais acessível, o de preços medianos, e ele trouxe o pacote premium aqui com os preços mais elevados. Lembrando que tudo aqui, né, é clicado, eu consigo visitar o site, ver as características aqui. Então, ficou bem interessante essa proposta nova do Perplexity. Aqui embaixo também ele trouxe o resumo de comparação do pacote com o nome do pacote, o custo total e uma breve descrição. Aqui embaixo, olha que interessante, você poderia, né, continuar conversando aqui, ou você poderia até mesmo usar o relacionado, onde ele traz sugestões que têm relacionamento com o assunto que você colocou. Então, ó, quais pacotes de móveis modernos acessíveis combinam melhor com piso de carvalho e luz? Se eu clicar, ele automaticamente já vai desenvolver nesse laboratório esse tema para a gente. Aqui em cima, em ativos, é onde você consegue ver os códigos que foram usados. Aqui tem o gráfico, recomendações de pacotes de móvel. Você consegue abrir aqui para ver expandido, né? Consegue ir passando aqui os ativos, ir para a tarefa relacionada, copiar essa parte,
até mesmo exportar para um DocX, um PDF ou baixar. Logo depois, a gente tem as tarefas. Então, são todas as tarefas que foram realizadas por essa inteligência artificial. Então, ele está aqui procurando, ele traz as sugestões, né? Que ele procurou aqui, ó, sofá selecionado moderno, tons quentes acessíveis, tudo que ele procurou, as fontes que ele leu para trazer todo esse conteúdo para vocês. Então, você consegue ver passo a passo dele procurando, dele lendo e das fontes que foram usadas. Logo depois tem uma aba de compras, lembrando que esse menu aqui superior, ele muda de acordo com o seu prompt. Nesse caso tem compras porque ele está falando de um projeto de sala. Então, você consegue ver aqui os móveis com os preços que ele trouxe e até mesmo mais produtos. Depois aqui tem imagens, caso tenha. Nesse caso, ele não trouxe nenhuma imagem correspondente, porque ele não gerou nenhuma imagem própria. Ele buscou imagens da internet, tá bom? Então, isso daqui ele vai trazer quando forem imagens geradas pela própria inteligência artificial. E aqui as fontes, que nesse caso ele usou 20 fontes aqui para gerar esse conteúdo. Então, agora vamos para um quiz que eu criei. Aqui eu criei um quiz educacional sobre chatbots de inteligência artificial mais populares em 2024 e 2025. Eu disse que precisava ser em português, mas lembrando que se seu prompt está em português, ele vai gerar na língua que você promptou. O quiz deve incluir introdução animada dando boas-vindas ao usuário, com breve explicação sobre o que é o chatbot de IA e tem que ter 5 perguntas de múltipla escolha. Então, como vocês já sabem, tá vendo aqui mudou um pouquinho, não teria a aba de compras, tem a aba de aplicativo, que foi onde ele criou o nosso quiz, e aqui em laboratório tem tudo que ele gerou, como as imagens e o conteúdo aqui que ele gerou. Eu não vou passar mais a fundo, porque eu já mostrei anteriormente, eu vou agora direto para o aplicativo. Então, aqui no aplicativo, o que é legal? Você consegue aqui ver que ele é interativo, você consegue mexer aqui nessa tela, mas você também consegue aqui ver tela cheia. Então, eu vou colocar ver em tela cheia, ele me direcionou aqui para outra tela, e aqui ele tem bem-vindos ao quiz de chatbot de IA, teste seu conhecimento sobre o assistente de inteligência artificial mais populares de 2024 e 2025. Ele faz uma breve descrição do que é o chatbot, né, que é uma inteligência artificial para simular conversas humanas de forma natural e inteligente. E ele traz aqui aplicações no mundo real, como atendimento ao cliente, assistência em educação e pesquisa, automação de tarefas empresariais, criação de conteúdo e programação e suporte médico e legal especializado. Então, olha que legal, ele traz algumas aplicações no mundo real e o que é chatbot. Aqui eu vou clicar em iniciar quiz, então aqui você consegue ver que tem uma de 5, tem a pontuação, tem a imagem do chatbot que ele está se referindo e tem as opções aqui. Então, qual empresa desenvolveu o ChatGPT? Vou botar aqui, ó, botei OpenAI, ele traz como correto e ainda traz uma breve descrição aqui de quando foi, tá vendo que foi em 2022, revolucionando o mercado, então, bem legal. Vou para a próxima pergunta. Ó, qual é o principal diferencial do Cloud AI em relação à segurança? Como vocês podem ver, ele não trouxe a imagem, deu algum errinho. Eu poderia corrigir isso continuando conversando. Eu gerei uma única vez e estou usando a primeira versão aqui, mas isso não impede da gente responder. Então, a gente, né, qual é o principal diferencial do Cloud AI? Não tem diferencial, IA constitucional, mais rápido, mais barato. Então, você vai marcar a alternativa, ele vai te dizer se você está certo, e como eu falei, ele traz aqui, né? Foi desenvolvido pelo Anthropic, com foco em IA constitucional, uma abordagem que prioriza segurança, ética e redução de viés por design. Então, passei aqui, agora ele está se referindo ao Gemini, qual era o nome anterior, para quem não sabe, o Gemini tinha um nome antes e era Bard. Então, marquei aqui, ele traz a opção. Vou para o próximo. Aqui também teve um erro na imagem do próprio Perplexity. Ele traz a principal característica, é pesquisar na internet em tempo real. Então, selecionei aqui. E por último, ele traz o do Copilot. Microsoft Copilot é uma evolução de qual chatbot anterior? Isso mesmo, ele é uma evolução do Bing Chat. Então, você vai ter aqui a descrição e você consegue até mesmo ver resultados. Olha que interessante, o quiz concluído, 5 de 5, 100%. Excelente, você domina o assunto sobre chatbot de IA. Eu poderia reiniciar,
Não vou reiniciar, vou voltar aqui para o desenvolvimento. Aqui eu consigo ver fonte, então eu consigo pegar o código que ele gerou esse quiz, conseguiria baixar ele. Poderia vir aqui também baixar. Quando você baixa, ele vai baixar em um zip. Você consegue vir aqui no seu download, descompactar e você consegue também ver tanto o aplicativo quanto na web. Então, se eu abrir aqui, ele vai me direcionar para o quiz na web, igual o próprio Perplexity faz. Então, você consegue deixar salvo na sua máquina. Então, tá bem interessante, tá com uma proposta fantástica. Você consegue vir aqui também em laboratórios, olha que interessante. Se você vier aqui, eu quero dar sequência nessa questão dessa parte aqui, tá vendo? Então, eu selecionei com o meu botão do mouse e eu consigo vir aqui adicionar um segmento. Então, você consegue fazer a edição, ele vai pegar essa parte aqui e eu conseguiria perguntar alguma coisa e ele trabalharia em função do que eu marquei. Então, isso é bem legal também. Então, antes de eu ir para o último prompt que eu criei para mostrar para vocês rapidamente, esse vídeo não ficar enorme, eu quero mostrar para vocês aqui outro projeto da galeria. Olha que legal. Esse projeto da galeria aqui, ele traz sobre LLM, então vou traduzir aqui. Ele fez um prompt onde ele pediu para preparar um relatório abrangente que compare diferentes modelos de LLM. Aí ele traz aqui exemplos, OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini, Queen. Então ele gerou aqui como se fosse um dashboard, olha que interessante. Vou abrir aqui em tela cheia para a gente visualizar. Então, você consegue desmarcar aqui, por exemplo, OpenAI, some. Então, você consegue mexer, pesquisar um nome específico. Tem filtros funcionais aqui, ó, tá vendo? Nível de desempenho. Vou botar alto. Então, ele filtra aqui dizendo DeepSeek, Google e OpenAI. Então, tá bem legal. Aqui tem a comparação dos modelos. Então, você consegue ver aqui os modelos, o preço de entrada, preço de saída, custo combinado. Então, tá bem interessante esse dashboard aqui que o Perplexity gerou, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá vendo aqui? Tem o prompt, aqui em cima tem os 3 pontinhos, onde você consegue exportar para um PDF, exportar para um Markdown, DocX, que isso também é bem legal. E você tem a opção de conversor de página. Vocês viram que esse prompt foi um prompt gerado em inglês, eu traduzi aqui na tradução da web mesmo, e quando eu clico em conversor de página, ele vai preparar uma página com esse assunto para gente, lembrando que aqui ele gerou um dashboard, então aqui ele já está fazendo e ele já está trazendo no meu idioma, porque ele sabe que eu estou trabalhando com o português. Então, olha que legal, ele traz um painel de comparação de preço de desempenho de LLM, ele está mostrando aqui o que está sendo feito, ó, ele está na introdução, tem a visão geral do mercado LLM, análise de preço de desempenho, visualização de benchmark, recurso de painel interativo. Então, ele está desenvolvendo aqui como se fosse uma solicitação minha com base em outro projeto. Então, ele está desenvolvendo uma página. Olha o que ele já fez até agora. Vou esperar ele terminar aqui e volto com vocês. Voltei aqui, foi bem rapidinho, tá? Foi 1 minutinho que eu esperei aqui. Então, aqui ele tem o cenário de preços. Eu consigo adicionar uma mídia, então eu consigo editar, adicionar seção, criar uma página personalizada com o que ele me trouxe, mais o que eu desejo acrescentar. Então, olha que legal, eu consigo vir em layout, tá vendo? Mostrar a imagem do cabeçalho, ocultar a imagem, eu consigo editar aqui, então reescrever a introdução, eu consigo adicionar uma mídia, pegar aqui, ó, gerar uma imagem ou fazer um upload de imagem, bem legal também. Aqui a gente tem a visão geral do mercado LLM, eu consigo também adicionar uma mídia. Aqui eu consigo editar, então, por exemplo, eu poderia vir aqui, né, editar, botar, ao invés de conciso, né, que está sucinto e direto ao ponto, eu poderia botar detalhado, eu poderia adicionar aqui uma mídia mais texto, eu poderia adicionar apenas uma mídia. Vou voltar aqui, vou vir aqui também, eu poderia mover para baixo, excluir seção, não gostei dessa seção, não quero ela, então eu vou excluir, então, eu acho que faz mais sentido a análise de preço de desempenho vir acima, então eu posso vir aqui, tá vendo, mover para cima, ele vai fazer essa alteração pra gente, então é totalmente editável essa página que ele criou, e ele já traz aqui
todo o conteúdo relacionado àquele outro projeto, onde aqui embaixo ele também traz como você pode, tipo, sugerir, né, sessões novas, por exemplo, interface interativa de seleção de modelo, e aqui o que a gente quer colocar nessa sessão, e se a gente quer que ele seja direto ao ponto, ou seja mais detalhado, minucioso. Eu poderia vir aqui e botar como concluído, acabei de editar, gostei, então ele traz aqui a versão completa. Eu poderia editar novamente essa página, eu poderia copiar o link, compartilhar, até mesmo colocar como favorito, ou vir aqui, né, página de relatório não gostei, cancelar a publicação de página ou excluir página. Então, tá bem interessante, o link fica copiado e você consegue compartilhar com outras pessoas. Eu adicionei imagens para ficar melhor essa página, então estou mostrando aqui para vocês rapidinho, olha como é que fica bonito. Todas essas imagens foram geradas pelo Perplexity, tá? Inclusive essas imagens que parecem dashboard foram geradas por eles. Ah, como é que eu faço para gerar? É bem simples, eu posso vir aqui alterar, então ele traz as sugestões relacionadas a essa seção, então ele está trazendo as imagens que ele criou relacionadas a essa seção. Eu conseguiria pegar do computador, como eu falei anteriormente, ou vir aqui e gerar nesse quadro estilo que tem aqui. Então, ele vai gerar e você consegue ver todas as imagens relacionadas às seções do assunto. Então, fica bem legal. Então, vou dar concluir aqui de novo e essa página consegue ser compartilhada e você consegue visualizar. E eu pedi para ele criar uma apresentação de vários slides sobre o tema avançado de inteligência artificial. Não trabalhei em cima, novamente, tá? A versão original, então aqui você consegue ver todas as fontes que foram usadas, ele usou 39 fontes, as imagens que ele gerou, olha que imagens maneiras que foram geradas pelo próprio Perplexity. Então ficou bem legal aqui essas imagens geradas. Agora eu vou direto para o aplicativo. Vou vir aqui em aplicativo, vou deixar nessa versão mesmo, não vou colocar em tela cheia não. Vou vir aqui, então, ó, o avanço da inteligência artificial, transformando o futuro corporativo. Olha que legal, eu consigo passar para o lado. Ele tem até uma animação, então você consegue ver a animação e os tópicos. Eu pedi para gerar em tópicos, então por isso que ficou assim. Aí ele trouxe todos os tópicos que eu pedi, com uma animação ao passar os slides. E eu poderia pedir para ele trabalhar em cima disso e ficar uma versão mais completa. Eu tinha feito anteriormente também outro tipo de slide, então como vocês podem ver, aqui também tem outro tipo, com conteúdo também relacionado à inteligência artificial, onde ele gerou várias imagens e vários gráficos relacionados aqui para o nosso slide. Então, essa ferramenta tá muito legal, tá com potencial absurdo e, inclusive, você tem aqui o arquivo gerado com os insights que ele gerou para você, onde você consegue também baixar isso em PDF, por exemplo. Então, você vai baixar e vai ter o PDF desses insights que ele gerou. Então, fica bem legal aqui também, ó. Estou mostrando aqui para vocês. Tá uma ferramenta completa, o Perplexity veio com uma proposta bem legal, tá bem diferente, você consegue usar ele gratuito também, então vale a pena a experiência. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa seu hype, isso ajuda bastante o canal. Curte, comente, compartilhe, ative o sininho. A gente traz conteúdo de qualidade para vocês toda semana, tanto de inteligência artificial, gestão de projetos, Power BI, Power Apps, entre outros assuntos. Então, te vejo no próximo vídeo.